Na missa, como bem lembrou o doutor Cerufo, né? Na sua homilia houve referências que casam perfeitamente com coisas, né? Temas que eu vou abordar aqui e que também a brilhante palestra do professor Jorge aqui destacou. E eu ainda saúdo aqui por serem representantes do meu querido Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o colega e amigo desembargador Marcos Henrique Caldeira Brandt e o doutor Iácones, que também atua na direção lá da 2ª vice-presidência, responsável pela Escola Judicial. Senhoras e senhores, eu subi a este palco aqui sentindo um peso enorme da responsabilidade de falar depois do Dr. Jorge, cuja palestra realmente foi muito brilhante, né? Eu até cederia o meu tempo para o senhor continuar falando, porque foi uma verdadeira aula de história, de como se faz a história, como se narra a história. E a mim toca falar deste grande brasileiro, Fernão Dias Pais, ou Fernão Dias Pais Leme, né? Afonso de Tuné tem uma tese aí de que ele não fora registrado com o Leme, né? Mas é o sobrenome da família dele. Em Minas Gerais. E várias cidades da antiga região das Minas do Ouro, elas foram fundadas pela bandeira de Fernão Dias Pais, suas ramificações e bandeiras posteriores. Eu até elaborei um texto aqui, eu brinquei mesmo com o professor Cerufo, com esse meu texto aqui eu falo 2, 5 minutos, 10, 40, 2 horas foi preciso, né? Ele é extremamente adaptável ao relógio. Mas eu depois disponibilizarei esse meu texto, talvez publiquemos na nossa revista, né, Osório? Mas eu digo aqui que muitos mineiros e mineiras são naturais de cidades estabelecidas por bandeirantes paulistas. É o meu próprio caso, que eu sou nascido na histórica São João del Rei. E o Fernão Dias aportou ali por perto, em Bituruna, às margens do Rio Grande. E cerca de 2 décadas depois, um bandeirante de Taubaté, Tomé Portes del Rey, que derivou ali para os lados de um afluente do Rio Grande, que deságua no Rio Grande ali por perto de Bituruna, que é o atual Rio das Mortes. E nas 2 margens desse rio, num lugar que foi denominado Porto Real da Passagem, ele fundou o Arraial Velho e o Arraial Novo. Hoje, respectivamente, Tiradentes e São João del Rei, cada uma dessas cidades, numa das margens do Rio das Mortes. E ali naquela região, nós tivemos o mais sangrento episódio da Guerra dos Emboabas, que foi o Capão da Traição. Nas cercanias de uma cidade vizinha a São João del Rei, que se chama Ritápolis, antiga Santa Rita do Rio Abaixo. O Capão da Traição foi um ardil que os portugueses armaram para que os paulistas depusessem as armas em um suposto armistício. E os portugueses que se escondiam nas moitas, os capões, dizimaram a tiros os paulistas. Eu cheguei a encontrar aqui uma expressão
num portal chamado Nação Paulista, que é o evento mais trágico e emblemático da história paulista, esse Capão da Traição. Atribui-se até a denominação do Rio das Mortes a esse episódio, que ele ficou banhado de sangue, embora o Antonil diga que esse nome é anterior ao Capão da Traição, porque esse rio realmente, na época das chuvas, ele enche, transborda e morria muita gente afogada, tentando atravessá-lo a nado. O nome teria saído daí. Mas é isso, nós mineiras e mineiros, em grande parte, somos oriundos de cidades que são antigos aldeamentos estabelecidos pelos bandeirantes paulistas. O Afonso Vitoné, ele dizia que os bandeirantes foram os mais extraordinários alargadores do Brasil pelo continente adentro. E Ronald de Carvalho, que tem um livro muito interessante, um carioca, né, que morreu jovem, intelectual, modernista. Ele tem um livro muito interessante, Estudos Brasileiros. O bandeirante é o tipo histórico de mais excelência e que mais orgulhece o coração brasileiro. A vida do Fernão Dias poderia, nessa modernidade líquida das redes sociais, da inteligência artificial, dos filmes de ação, ele poderia ser um Indiana Jones da sua época, né? E ele tinha esse apelido, o Caçador de Esmeraldas. Então, muito foi dito aqui do que está no meu texto sobre as suas origens. Me impressiona muito ao fazer esse estudo, e eu já havia lido 2 livros muito interessantes do Roberto Pompeu de Toledo, né? A Capital da Solidão, A Capital da Vertigem. Esses conflitos de famílias aqui na antiga vila nascente de São Paulo. E que o Fernão Dias, ele, antes de desbravar as Minas Gerais, ele foi um vereador, um alcaide, como se queira, que atuou politicamente com muita intensidade, inclusive no apaziguamento, essa questão mesma da perseguição inicial aos jesuítas e depois uma posterior reaproximação, a sua devoção a São Bento e o benefício que ele trouxe à ordem ainda em vida, né, e depois por testamento. Mas é muito importante assinalar também que do seu casamento com Maria Garcia Betim, ele tinha um cunhado, Joseph Rodrigues Betim, que numa dessas bandeiras assentou um povoamento que hoje é a cidade de Betim, né, industrial, na região metropolitana de Belo Horizonte, um grande polo industrial com a fábrica da Fiat. Nós temos essa passagem dele pelo Rio Grande do Sul, anterior ainda, muito anterior à vinda para as Minas Gerais. Muita gente lá no Nordeste pagou os bandeirantes para trazer índios, né? E tem hoje muitos próceres aí, inclusive da política nordestina, que descendem desses antigos donos de engenho, cancelando os outros aí. Isso eu vou falar depois. O percurso do Fernão Dias, como bem dito aqui pelo Dr. Jorge,
pelas Minas Gerais é bastante controvertido. Há várias versões, vários mapas, mas não há dúvida de que ele passou por Ibituruna. E como filho de São João del Rei, eu selecionei uma citação do Toné, quando ele... Não, perdão, essa citação é do historiador mineiro, Mauro Verquema. Ele atingiu Ibituruna, que é Serra Negra, em Tupi-Guarani, estabeleceu ali o que é considerado o primeiro arraial de Minas, Ibituruna. Então, diz o Verquema, nesse instante, ele já estava próximo do Rio das Mortes e da região onde mais tarde se fundaria São João del Rei e São José del Rei, hoje Tiradentes, e demais cidades integrantes da futura comarca do Rio das Mortes. É bom lembrar que essa comarca do Rio das Mortes, junto com Vila Rica, foram o epicentro da Inconfidência Mineira mais tardiamente. Ele teria ficado 6 meses em Ibituruna, alcançou Lagoa Dourada, perto de São João del Rei, segundo uma das versões, Belo Vale, já é o Rio Paraopeba, e foi ter, atravessando a Serra da Moeda, ali na Quinta do Sumidouro, que é já próximo ao Rio das Velhas, que é onde hoje fica o município de Pedro Leopoldo. O Sumidouro integra o atual município de Pedro Leopoldo. Como bem dito aqui pelo Dr. Jorge, a sua passagem pelo norte de Minas, etc. E aqui tem um fato interessante: eu fui juiz na comarca de Montes Claros de 1992 a 1995. Itacambira, Mirabela e Juramento são os 3 municípios integrantes da comarca. E o nome de Juramento, Dr. Jorge, segundo a tradição, é que ali que houve um juramento de fidelidade feito pelos integrantes da bandeira de Fernão Dias Pais Leme, às margens de um riacho que banha a cidade, e recebeu esse nome. Esse juramento foi tomado após a insurreição do filho José Dias, que acabou condenado à morte pelo próprio pai, e os integrantes da bandeira juraram fidelidade, daí o nome dessa pequena cidade de Juramento. E ao iniciar seu regresso para São Paulo, morreu nas proximidades do Rio das Velhas, teve a questão do traslado de seus restos mortais para este mosteiro. Mas, fora de dúvida, o Fernão Dias Pais foi o fundador da antiga capitania das Minas do Ouro. Eu digo isso e não posso deixar de mencionar que nós temos um movimento oriundo lá do norte de Minas, é chamado Movimento Catrumano, né? Que leva em conta o fato de um outro bandeirante chamado Matias Cardoso ter passado lá pela região antes de Fernão Dias, e a igreja que existe no atual município de Matias Cardoso, ela é bem antiga, e esse movimento catrumano criou o Dia de Minas Gerais, das Gerais, em 8 de dezembro. Embora o Dia das Minas, em Mariana, eu sou das Minas, embora tenha sido juiz nas Gerais, eu sou das Minas, sou de São João del Rei, é 16 de julho, a data do velho arraial do Ribeirão do Carmo, hoje Mariana. Então a gente respeita aí esse entendimento. Há uma lei estadual que cria também o Dia das Gerais,
assim como em 16 de julho, no dia de Minas Gerais. Por lei também, a capital é transferida simbolicamente para Mariana. Dia 8 de dezembro vai para Matias Cardoso. O governador deve passar um calor danado lá. Eu fui juiz na região, né? Região de Manga ali, do Rio São Francisco. É um calor insuportável. Mas essa região, ela tem também eventos históricos importantes. A rebelião de Maria da Cruz, né? Tem um livro da professora Carla Anastasia, irmã do nosso ex-governador, hoje ministro do Tribunal de Contas da União, Antônio Anastasia. Ela e uma outra historiadora escreveram a obra sobre essa senhora Maria da Cruz, que era aparentada com Matias Cardoso, e fez também uma insurreição. Já estão querendo dizer que foi mais importante que a Inconfidência Mineira. Há controvérsias, né, doutor Marcos? Há controvérsias. Mas fica feito o registro, inclusive, porque a história é isso, nós temos que falar de todas as versões. E hoje a moda é só falar da versão que interessa e cancelar as demais. Isso não é bom. Então, o ano de 1674, 350 anos passados, e nós estamos celebrando isso, para Minas Gerais, é realmente o verdadeiro marco, porque não fora a bandeira de Fernão Dias e os seus sonhos, que estão aqui também, intitulando o evento, não haveria a descoberta das minas do ouro. E daí se desdobra no outro século, a partir do ciclo do ouro, e eu estou citando aqui o grande literato José Veríssimo, acadêmico, com aquela opulência trazida pelo ouro. Essa região das minas do ouro abrigou ou abrigava as aspirações de uma gente que começa a ter o sentimento de si mesma, que dá provas de inteligência e capacidade mental, e que, tendo a confiada opinião de excelência da sua pátria, não tardará muito a pensar na sua autonomia política. Sem Fernão Dias não teríamos a Inconfidência Mineira, porque não teríamos as minas do ouro. Então ele lembra aqui os filhos de famílias ricas que foram estudar fora e trazendo livros proibidos de contrabando, né? A famosa biblioteca do Cônego Vieira, tem até o livro a Biblioteca do Diabo, não, como tem um título assim interessante. E nós temos então, nós mineiros, muito ciosos até hoje dessa antiga capitania irredenta das minas do ouro, da Inconfidência Mineira. E por que não lembrar, como filho de São João del Rei, essa Minas que já nos anos 1980, pelas mãos de Tancredo Neves, abraçada a Franco Montoro e outras lideranças, fazendo a transição pacífica do regime militar para a democracia. Tudo isso começou com Fernão Dias, e a estrada que nos liga é a rodovia Fernão Dias, Belo Horizonte, São Paulo. Ali na região do Cerro Frio, onde
Fernão Dias também passou, e posteriormente se estabeleceu o distrito diamantino, dos Caldeira Brant. Um são joanense esteve por lá, né? Seu ancestral, Felisberto Caldeira Brant, depois injustamente punido pelo Marquês de Pombal. Ali, aqueles mineiros mais arrojados da região do garimpo do diamante dão origem a um Juscelino Kubitschek, desenvolvimentista, gastador, mas também sonhador por um grande Brasil. E assim como Tancredo Montoro e outros líderes que sabiam que o país, para crescer, precisa de paz, de união, Juscelino enfrentou uma tentativa real de golpe militar no início do seu mandato, especificamente da Força Aérea Brasileira, conseguiu debelar aquele movimento. Os revoltosos foram presos, mas em seguida ele os anistiou, porque os grandes estadistas, qualquer que seja a esfera de poder onde ele atue, os grandes estadistas precisam saber que um país só cresce economicamente, só cresce culturalmente, só cresce politicamente, só se civiliza ou se reciviliza, como dizem por aí, na paz, no diálogo. E isso tudo começa com Fernão Dias. E nós mineiros não podemos desconhecer isso. Todo esse orgulho de ser mineiro, ele vem desse grande paulista, desses grandes paulistas que foram os bandeirantes. E por isso Frei Evaldo muito me confortou, porque ao ouvir a sua homilia e depois aqui as sábias palavras do Dr. Jorge, eu me senti confortável para dizer o que vou dizer agora. E o disse, confrades e confreiras, no meu discurso de posse, como sócio do nosso venerável instituto. E é justamente já no segundo volume da biografia, entre aspas, da cidade de São Paulo, de Roberto Pompeu de Toledo, a capital da vertigem, é que eu encontro, vejam bem, uma passagem muito interessante. Em 1920, jovens modernistas de São Paulo foram à exposição de maquetes apresentadas ao concurso para a edificação de um monumento à independência no Ipiranga. Ali encontraram Vitor Brecheret, outro jovem escultor italiano. Ali estava Menotti, Del Picchia, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e até mesmo Monteiro Lobato. Já, como diz Roberto Pompeu de Toledo, fazendo uma blitz de artigos na imprensa, julgando os faróis sobre esse talentoso escultor Brecheret. Mas não ficaram só no plano das ideias, ouçam, queriam que o escultor fizesse um monumento aos bandeirantes, mito fundador da têmpera paulista, agora reciclado para representar igualmente o trabalho e o espírito empreendedor que explicariam o recente e surpreendente desenvolvimento de São Paulo. Olha aí os nossos jovens modernistas, inclusive Mário de Andrade, o célebre autor de Pauliceia Desvarada, Macunaíma. Aí eu olho para certos
intelectuais e digo com Macunaína: ai que preguiça. Mas lá, falando dos bandeirantes no seu primeiro volume, A Capital da Solidão, Pompeu de Toledo menciona Saint-Hilaire, que, visitando o Brasil no século XIX, chamava os bandeirantes de raça de gigantes, mas ele ressalva: já num passado mais distante, o próprio Euclides da Cunha os considerou empreiteiros da hecatombe, e cada vez mais esta visão mais negativa prevalece, diz Pompeu de Toledo, em sintonia com o discurso dos direitos humanos, do respeito às minorias, que no caso, diga-se de passagem, eram minorias. Não é de hoje, no entanto, que provocam polêmicas. Gente, eu sou mineiro, sou de São João del Rei, eu não estou aqui para polemizar. Isso vai ser publicado, eu não quero atacar ninguém, porque eu sou a pessoa do diálogo. Mas a gente, para dialogar, tem que trazer à mesa todos os assuntos, goste ou não, para elogiar, para criticar, para afirmar, para desmentir. Então eu vejo com muita tristeza, por exemplo, uma parlamentar estadual aqui de São Paulo, em 2023, conseguiu que a justiça, com todo respeito, proibisse a denominação de uma estação de metrô da capital com o nome do bandeirante Fernão Dias. Estação Paulo Freire, pernambucano, muito conhecido de todos nós, o educador, celebrar disso. Em 2021, alguns manifestantes incendiaram a estátua em homenagem ao bandeirante Manuel de Borba Gato, aqui na zona sul de São Paulo, sendo que Borba Gato era genro de Fernão Dias, e foi ele que desbravou a região do Sabarabuçu, onde está Sabará, junto com o Rio, com Vila Rica e Rio das Mortes, São João del Rei, uma das 3 comarcas mais antigas, a comarca do Rio das Velhas, em Sabará. E ali, depois ele supostamente foi o mandante de um crime, onde foi assassinado um espanhol que tinha ganhado o rei de Portugal o título de governador-geral da região das Minas. Ele andou meio sumido, mas depois foi perdoado, voltou, e fez muito também pelo desbravamento das Minas Gerais. E pessoas aí queimando a estátua. Na minha opinião, isso tudo piora ainda mais quando se sabe que um rude sertanista, Domingos Jorge Velho, comandou o ataque ao quilombo liderado pela mitológica figura de Zumbi dos Palmares. Isso ainda recrudesce ainda mais o discurso contra os bandeirantes, Mundo afora, estátuas foram vandalizadas por integrantes de movimentos identitários: Winston Churchill, Cecil Rhodes, General Robert Lee, Rei Leopoldo II da Bélgica, Cristóvão Colombo. Eu li há uma década, eu comprei lá em Portugal um livro muito interessante, Histórias Rocambolescas da História de Portugal. É um jornalista, historiador, João Ferreira. Isso em 2010, a edição do livro dele. Ele já assinalava
Estamos vivendo o mal do anacronismo. Há pessoas que para uns são figuras sem máculas, heróis que ajudaram a construir Portugal. Para outros são encarnações do mal. Para cada guerreiro, conquistador ou explorador, não faltam lendas negras. Aliás, se falar lendas negras hoje, ele é português. Quase sempre motivadas pelo anacronismo. O erro fatal que consiste em avaliar ações e mentalidades de há séculos com os olhos do nosso tempo. Afinal, e eu concordo com isso em absoluto, a história não se compadece dos preconceitos politicamente corretos. E houve aquele deplorável ataque na faculdade por estudantes universitários e movimentos identitários, a estátua do Padre Vieira em Lisboa. E por incrível que pareça, eu estive lá logo depois e eu li um artigo, selecionei, de 2 professores da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sobre esse ato de vandalismo. Professores de letras, professores da Faculdade de Letras de Lisboa, da Universidade de Lisboa. 3 professores, Arnaldo Espírito Santo, Maria Cristina Pimentel e Ana Travassos Valdez. Ao historiador não cabe julgar nem interpretar o passado com os olhos do presente. É impossível a história do século XVII com os olhos do século XXI. Portanto, julgar o passado com os princípios morais do nosso século é um erro. Sabe como é o nome desse artigo do Diário de Notícias, o maior jornal de Portugal? Não merecia Antônio Vieira aos portugueses. É um artigo que eu teria escrito. E Antônio Vieira, o que ele significou aqui no Brasil, daria uma outra enorme conferência. Então nós estamos vivendo esse movimento woke que felizmente começa a retroceder. Hoje cedo eu ainda li que a Walmart, uma grande rede americana, também está cancelando, não, está revendo as suas práticas de woke, etc, etc, porque essas empresas lá nos Estados Unidos, pelo menos, e em alguns países da Europa também, já estão começando a perder mercado, graças a Deus. A tal da cultura do cancelamento. Em 2020, eu era presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Eu estudei muito esse assunto, comprei livros, inclusive, na Europa, sobre o tema, Portugal, Espanha, etc. Inclusive, tradução de autores de outros países, alemães. Essa questão dos cancelamentos em redes sociais, das fake news, discurso de ódio, etc, etc. Que tem dos dois lados, né? Professor Jorge, eu era juiz eleitoral no tempo da cédula, eu entrei para a magistratura com 27 anos. E aquelas eleições municipais, sobretudo no interiorzão de Minas, voto de papel, era uma confusão pessoal. Eu ficava no fórum, erro, olha, juiz é juiz, delegado é delegado, promotor é promotor. O lugar do juiz é no fórum, em dia de eleição, sobretudo. Se você for para o meio da rua para fiscalizar pessoal em boca de urna, o sujeito chega o dedo do seu nariz. Não. Agora, o cara fez coisa errada, a polícia te traz, você está na sua mesa, e o cara ali na sua frente, ele fica desse tamanhozinho. Autoridade, você não é uma questão. O bom juiz de futebol é aquele que acaba o jogo, você não lembra que ele estava apitando, né? Se o juiz fala demais, se ele aparece demais, é uma desgraça, sobretudo no campo eleitoral. Pois bem, isso eu cansei de falar em palestra naquela época. Hoje eu não falo mais palestra sobre direito eleitoral, eu só falo sobre direito administrativo, que é a minha área, novas tecnologias e judiciário. Se for falar de políticas, não vou, eu não quero ser preso, né?
prefiro me calar. Mas o que eu dizia na época? Gente, esse negócio de fake news sempre existiu. Jesus foi alvo de fake news. Dom Pedro II e ele não mandava prender ninguém, nem censurar. Lá na Roma antiga, a briga de Marco Antônio com Otávio, o envolvimento do Marco Antônio com Cleópatra foi exagerado. Autores europeus relembram isso, né? Os maiores manipuladores de fake news na história foram os bolcheviques. Aquele retrato do Trotsky na chegada de Lenin, que depois que o Lenin morreu, que o Stalin morreu, que o Lenin morreu, o Stalin mandou refazer a fotografia sem a imagem do Trotsky. Todos os lados. Então eu dizia, o sujeito ia lá no fórum: doutor, estão fazendo boca de urna na escola tal, o senhor tem que ir lá. Eu não vou. Naquele tempo não tinha celular, ficava um sargento da polícia comigo lá no fórum com rádio. Eu vou pedir o sargento para passar um rádio. Eles não, o senhor tem que ir. Eu tenho que ir. Aí eu punho o paletó, levantava, pegava o camarada pelo braço: entra no carro comigo e me mostra onde que os seus estão fazendo também, que aí eu já aprendo todo mundo. Eu não vou não, doutor. Eu falei: então eu também não vou não, porque todo mundo faz. Então não me surpreende, e eu fiquei muito feliz quando eu li isso. Eu era juiz, desembargador, presidente do TRE de Minas. Eu passei a citar isso na minha palestra. Pasmem, em 2020, 150 escritores acadêmicos intelectuais, incluindo Noam Chomsky. Noam Chomsky é um cara altamente progressista, teórico das comunicações, etc. Salman Rushdie, aquele escritor indiano de origem britânica que foi condenado à morte pelos ayatollahs iranianos, Gloria Steinem, Margaret Atwood, Martin Amis, assinaram uma carta aberta denunciando a crescente intolerância contra ideias divergentes por parte do ativismo progressista nos Estados Unidos. E esse grupo de intelectuais dizia que isso está afetando ambientes acadêmicos e culturais, por meio de denúncias, boicotes, punições desproporcionais. Isso empobrece o debate público. Devemos preservar a possibilidade de discordar de boa fé, sem consequências profissionais terríveis. E repetindo aqui uma frase que eu falei no meu discurso de posse, em fevereiro deste ano, no nosso instituto: é sofrida a missão do autêntico historiador na era woke. A gente tem casos, não vou dizer nomes, de confrades ou confreiras que não quiseram vir porque não ia pegar bem a um evento que homenageia Fernão Dias. Eu não nego aqui, nem o professor Jorge agora também o fez, já estou caminhando para o encerramento, que os bandeirantes paulistas escravizaram indígenas e perseguiram padres jesuítas. Mas eram atrocidades daquela época. Não podemos recear crítica ou cancelamento ao reconhecer o legado construtivo dos bandeirantes, nós mineiros, sobretudo, que tanto devemos a Fernão Dias e os demais bandeirantes que o acompanharam ou sucederam. Tem um notável historiador lá em São João del Rei, ele foi professor da faculdade, que depois se federalizou, mas já idoso, aposentado. Ele é nascido na cidade vizinha, Conceição da Barra de Minas. É meu amigo, já está com mais de 80 anos, mora em São João del Rei, mas é um intelectual notável, o Antônio Gaio Sobrinho. Em um dos seus livros ele tem uma citação fantástica, que eu digo aqui:
O descobrimento do território mineiro representou, de fato, um novo descobrimento do Brasil. Mais importante, talvez, para a metrópole do que o de 1500. Porque isso se realizou após 200 anos de intensa expectativa, o seu velho sonho bulionista, o sonho do ouro. Então, eu encerraria, me desculpe se eu exagerei, mas tentei ser o mais mineiro, o mais sanjoanense possível. No discurso eu estava mais bravo, né, doutor Josemar? Lá no dia do discurso eu estava mais dedo em riste. Eu termino exaltando mais uma vez Fernão Dias, pela pena de Afonso de Toné, que foi membro ilustre do Instituto Histórico de São Paulo. Se brasileiro há que mereça as honras de extensa biografia que ele escreveu, né? Ele está apresentando a biografia que ele escreveu. Se brasileiro há que mereça as honras de extensa biografia, é ele, Fernão Dias. Como pouco, Fernão Dias Pais, precursor do grande ciclo do ouro, pioneiro de uma das maiores fases brasileiras. Eu vou repetir o doutor Josemar lá dentro da igreja. Viva Fernão Dias! Viva!